Quando o crepúsculo lá na serra vai sumindo, o crente vai à sua casa para orar. Já começam a clamar. Meus amados irmãos, meus amigos, eu vos saúdo com a paz por Cristo. Quem tem o prazer de estar falando com vocês, fazendo essa transmissão, seu irmão, pastor Carlos Oliveira. A paz do Senhor, e nós iremos nessa transmissão ler a palavra de Deus, transmitir uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Quero orar, pedir para Deus nos dar uma bênção toda especial, a inspiração divina e a direção do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade para mais uma vez transmitirmos a Tua palavra. Peço, Pai, a direção, a unção, a virtude do Espírito Santo, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos dando inspiração divina, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Dá, Pai, o Teu conselho para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, continue abençoando, porque sei que Deus já tem nos abençoado. Hoje eu quero ler a palavra de Deus com vocês e meditar sobre um assunto importante que fala sobre a escolha de Deus e a escolha do homem. Deus faz escolhas, tem suas escolhas. Quero que vocês, junto comigo, abram a Bíblia de vocês no capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos que diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da lei, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendimento e conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar,
a Ananias, o de Cedraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria que são vossos iguais, assim arriscaria a minha cabeça para com o rei, por estarem mais tristes do que eles. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo-se que nos dê legume a comer e água a beber. Meus amigos, nós acabamos de ler aqui, quando Nabucodonosor, ele veio ali em Jerusalém, e Deus entregou na mão de Nabucodonosor, o rei, e Nabucodonosor sitiou aquela cidade, levou os tesouros, levou preso também a várias pessoas, um grande número de pessoas, além de levar também todos os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E entre eles, o rei disse que para Aspenaz, que ele procurasse entre aqueles que foram levados para a Babilônia, jovens que não tivessem defeito, jovens de boas aparências, jovem da linhagem real, jovens que fossem perfeitos, para que pudessem ser ensinados durante 3 anos e para que eles pudessem servir na Babilônia, no palácio do rei. E a Bíblia diz que entre esses jovens foram 4: Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, que foi trocado os nomes deles, e eles foram levados diante de Aspenaz para que fossem então ensinados em toda a sabedoria e letras do palácio, ciência, entendimento e conhecimento, e que eles pudessem viver diante do rei, para que eles também aprendessem a língua dos caldeus. E aqueles 4 moços se destacou entre eles, porque eram moços sadios, bonitos, inteligentes, perfeitos segundo o que eles precisavam. E a ordem é que eles deveriam se alimentar do melhor alimento que houvesse ali em Babilônia. O mesmo alimento do rei, eles iriam se alimentar com suas bebidas, né? Alimentando-se da mesma porção que o rei comia. Porém, Daniel assentou no seu coração, ele pôs no seu coração que não iria se contaminar. Ele pôs dentro de si que não iria se contaminar com as bebidas, com alimento sacrificado e oferecido aos deuses de Babilônia. Então ele pediu graça a Deus
pediu para que Deus lhe desse graça. E ele então falou com o chefe dos eunucos que desse para eles, que eles queriam comer, né? Determinou que eles comessem legumes, não tomasse bebida forte e nem também comesse do manjar do rei que era antes oferecido aos deuses, à idolatria. O chefe do eunuco falou para ele: mas vocês vão ficar inferior aos outros, porque o alimento que os outros estão comendo, se alimentando, é um alimento sadio, é o mesmo alimento que o rei come em sua mesa, é a bebida que ele toma. E aqui entre vocês, tinha mais jovem entre eles. O rei vai ver daqui uns dias, quando for o dia de vocês se apresentarem diante do rei, que vai ser durante 3 anos, o rei perceberá, ele vai ver que vocês estarão frágeis, estarão menos aparentes do que os outros, e eu serei então sentenciado por isso, porque para cuidar de vocês, preparar vocês, o rei me colocou. Mas Daniel então pediu para que ele fizesse com eles uma experiência, né? Pediu que eles fossem tratados por 10 dias. Então, para que eles comessem legumes e beber água. E depois você olha se a nossa aparência está triste, como você tem falado, ou inferior aos outros. Então se veja diante de ti a nossa aparência. E se a nossa aparência diante dos jovens que estão aqui for inferior, então nós também iremos nos alimentar do manjar do rei. E você então, vendo, faça conforme você vê a nossa aparência. Diz que ele fez essa experiência por 10 dias, e quando eles foram fazer aquela comparação, a Bíblia diz que o rosto, né? Os rostos daqueles jovens estavam melhores, mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do rei. Meus amigos, meus irmãos, nós sabemos que aquilo que é de Deus é melhor do que qualquer coisa. Quando nós temos no nosso coração, quando nós assentamos, como diz aqui que Daniel pôs no seu coração, eu não quero me contaminar. Ele era um jovem que tinha muitos sonhos. Ele estava distante da sua terra. Ele estava ali tendo uma oportunidade de viver no palácio, estudar, aprender e poder ter uma vida regalada ali naquele reino de Babilônia. Mas ele tinha conhecimento de Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. E ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar, de não fazer coisa para desagradar a Deus. E ele lutou por aquilo. E a Bíblia diz que Deus deu graça para ele diante daqueles de Aspenaz que estava dando para ele aquele alimento. Então Deus lhe deu graça. E sempre quando nós queremos agradar a Deus, mesmo em dificuldade, mesmo diante de provas, mesmo de momentos difíceis, quando uma pessoa coloca no coração o desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de não entristecer o Espírito Santo, Deus dá graça.
Deus abençoa, Deus ajuda, Deus dá vitória. Nós sabemos que quantas vezes o mundo quer confundir a mente de cada um de nós, oferecendo coisas que aparentemente é coisa que parece ser muito boa, coisa que promete para nós melhoria, mas nós sabemos que o melhor é aquilo que Deus dá para nós. Quantas pessoas, não é? Me faz lembrar quando Abraão e Ló, que saíram da terra deles, e agora eles foram muito abençoados na terra em que eles estavam. O rebanho de Abraão cresceu, não é? Suas ovelhas, seus animais, e do sobrinho dele também, de Ló, cresceu muito. E ali os pastores que trabalhavam para Abraão e aqueles que conviviam, trabalhavam para Ló, começaram a discutir, talvez por causa do pasto, da água, do espaço. E Abraão disse para Ló: olha, Ló, não é bom, nós somos parentes, não é bom que haja discórdia entre nós. Olha, a terra está tudo aí diante da nossa frente. Você escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E se você fizer ir para o sul, eu vou para o norte. Escolhe. E a Bíblia diz que Ló olhou, procurou e viu um lugar, as campinas de Sodoma e Gomorra, era tão bonito. Era um lugar fértil. Segundo o que diz ali naquele momento, parecia o jardim de Deus. E Ló escolheu e foi. Somente que Ló escolheu, mas ele não pediu a direção de Deus. Segundo o seu olhar, segundo o seu coração, ele estaria indo para um lugar muito bom, um lugar que aparentemente iria ter grande prosperidade, um lugar promissor, mas ele se enganou, porque quando chegou lá, ele foi diante dos moradores daquela cidade, moradores perversos, malignos, pecadores, e a Bíblia diz que Ló sofreu muito ali diante daquelas pessoas. E Abraão ficou ali naquelas montanhas. Aparentemente o lugar era ruim, não iria ter muito alimento para os seus animais, mas Deus o abençoou. Andar pela fé, irmãos, é confiar em Deus. Quando Deus nos dá uma direção, mesmo que diante dos olhos humanos parece que aquilo está tudo errado, parece que aquilo não é o melhor, mas nós devemos entender que o melhor é aquilo que Deus prepara para nós. Melhor é aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia nos diz aqui, voltando aqui ao texto lido, quando aquele homem viu aqueles 4 jovens, mais gordo, mais forte, mais bonito do que os demais, então a bênção veio completa e Daniel então pôde fazer aquilo que ele desejava fazer, não se contaminar com manjares do rei. Após 3 anos, o que aconteceu? Nós conhecemos, não é? Que quando eles foram levados diante do rei, a Bíblia diz que quando foi perguntado, feito uma sabatina entre eles, um questionário, a Bíblia diz que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, ou achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então aqueles 3 moços, depois de 3 anos estudando, aqueles 4, quando foi feito aquela sabatina, aquela prova, eles
foram achados em inteligência e sabedoria sobre tudo que o rei perguntou para eles, 10 vezes sábios, mais inteligentes, antigos magos e que havia no reino. E Daniel ainda recebeu de Deus um dom especial de discernir sonhos e visões. Irmãos, eles fizeram uma escolha. A escolha nós é que temos que fazer. Se você escolher servir a Deus, pode ter certeza, Deus estará com as mãos estendidas para te abençoar em tudo que você for fazer. Muitas vezes a gente pode até ficar meio confuso, a nossa mente parece que quer nos enganar, mas é melhor nós olharmos para a palavra de Deus, porque Deus não se engana. Agora, o interessante, irmãos e meus amigos, é que aquele rei mandou escolher que tipo de pessoas para estar ali aprendendo durante 3 anos. Olha, o rei disse a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e nobre. Aqueles 4 irmãos, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles eram da linhagem dos reis, eles eram da linhagem real e dos nobres. E esses jovens não poderiam ter nenhum defeito, tinham que ser formosos de aparência e ter instrução, ser instruídos em sabedoria, sábios em ciências, entendidos em conhecimentos, e que eles pudessem ter habilidade, já ter certo conhecimento, certas habilidades para viver no palácio. Então, foi procurado ali a dedo. Esses jovens encontraram aqueles 4. Essa foi a escolha de Nabucodonosor. Agora, a escolha do homem é assim, né? Agora vamos ver, nos nossos dias, também há uma escolha. Jesus também escolhe pessoas para ser salvo, não é? Para fazer a obra, enfim, para ser salvo, todos nós somos chamados e escolhidos para a salvação. Agora tem pessoas que são escolhidas para as outras obras. Cada um de nós temos uma chamada. E eu quero ler o que está escrito aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1 da primeira carta, e o versículo 21. Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque vede, irmãos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Agora, a escolha de Deus. Nabucodonosor queria só gente perfeita, jovens, sábios e perfeitos. Agora, a escolha de Deus. Deus agora, na nossa época, tem escolhido pessoas para estar no reino dele. Não é? O reino de Jesus Cristo é maior do que o reino de Deus. O reino de Deus é melhor do que o reino de Nabucodonosor. Não é? Que estavam instruindo aqueles moços, que não eram poucos ali, tinham seus instrutores, seus mestres. Nós também temos, nosso instrutor e mestre é o Espírito Santo. Agora, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas que ninguém dá nada. Se você escolhesse, não é? Se você tiver que escolher, e escolher pessoas igual Deus escolhe, as pessoas dizem para você: você é doido, rapaz. Como é que você escolhe uma pessoa dessa? Você escolhe uma pessoa que não tem, uma pessoa desprezível, uma pessoa jogada, uma pessoa miserável. Como é que você escolhe? Bom, se nós fôssemos escolher, ou escolhêssemos alguém e as pessoas julgássemos aqueles que nós escolhemos, como está escrito aqui. Então Deus, ele escolhe as coisas, os piores desse mundo. Ele escolhe e ele mesmo prepara, ele ensina. O Espírito Santo está te ensinando, irmão, como você vai viver lá no céu. O Espírito Santo está ensinando a igreja, né? Quantas vezes o homem está caído lá no mundo, drogado, né? Uma vida miserável, uma mulher na prostituição, destruída, e Deus vai lá, pega lá quem está lá no fundo de uma cadeia, aqueles que estão lá jogados pelo canto da rua, aqueles que são desprezados por todo mundo. Deus vai lá e escolhe, traz para a sua casa. E trazendo para a sua casa, o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida e vai preparando, porque vai ter que entregar para viver no reino de Deus. Você e eu, irmãos, estamos sendo preparados. A igreja de Jesus Cristo está sendo preparada para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Só que a escolha de Deus não foi igual Nabucodonosor. Escolhia só gente perfeita, só gente que tivesse procedência real, homens, peritos e sábios, porque eles não podiam fazer mais nada. A escolha de Nabucodonosor estava certa, porque eles não podem mudar. Agora Deus, ele pega aquelas pessoas, não é? Me pegou miserável lá no mundo, cheio de defeito, de falhas, e me libertou, me transformou. E a igreja toda de Jesus Cristo, e está sendo instruída, dirigida pelo Espírito Santo, porque um dia vai reinar com o Rei de toda a terra, o Rei do céu e da terra. É o reino de Deus. Nós estamos sendo preparados para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quantas vezes as pessoas, quem sabe, olhou para você e te desprezava.
Quem sabe a pessoa não queria nem parar para conversar com você. Quem sabe pessoas com você e comigo, as pessoas sentiam-se envergonhadas até de nos cumprimentar, até de nos dirigir um bom dia, uma boa noite, até de falar os nossos nomes. Às vezes as pessoas se envergonhavam até de ver-nos perto deles. Mas Deus pegou nós de lá. Para Deus, Deus não se envergonhou de mim, nem de você, e de ninguém. Ele escolheu e nos trouxe para a sua presença. Perdoou nossos pecados, transformou a nossa vida, nos libertou. E hoje, aleluia, hoje nós temos a glória de Deus em nossa vida. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, não é? As coisas fracas, frágil, para confundir as fortes. Hoje, não é? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus ouve a tua oração. Aquilo que o dinheiro não compra e não pode fazer nada, a tua oração ungida por Deus pode transformar. Deus faz milagre, Deus transforma. Aquilo que o homem não consegue com o seu dinheiro, com a sua fama, os filhos de Deus conseguem com a oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis. Às vezes a pessoa diz, eu não quero nem conversar com aquele homem, com aquela moça, com aquela mulher. Por quê? Porque essa é uma pessoa tão desprezível, tão miserável, que só de eu conversar e ficar parado um pouco, aqueles que me vê vão me desprezar também. Mas é esses que Deus escolheu. E as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Né? Nenhum de nós temos que chegar cheio de tanta autoridade diante de Deus, não é? Meu Deus. Às vezes as pessoas falando, olha um pouco, não é, para o teu passado. Olha de onde você veio. E eu também. E vê se nós temos condições de estar enchendo a boca exigindo coisa de Deus. Nós temos é que ser grato a Deus, pedir a misericórdia de Deus, porque se Deus nos amou e nos abençoou, quando nós estávamos, o apóstolo Paulo escreveu, se quando nós éramos inimigos de Deus, andávamos na miséria, na destruição, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, Deus foi bom, como Ele é bom, teve misericórdia, nos salvou. Então o apóstolo ainda escreve sobre a inspiração divina. E agora, por que Deus vai negar as suas bênçãos para nós? Por que Ele vai negar? Ele não nega, nós temos que pedir. E Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Irmãos, eu quero mais um versículo da palavra de Deus para nós terminarmos. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, e o versículo 9, está falando da vocação desse mesmo evangelista, que diz assim, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhes, segue-me. E ele levantando o seguiu. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos,
Mateus, cobrador de imposto, cobrava impostos, desprezado por todos os judeus. Ninguém queria nem ver ele. Era considerado um miserável publicano. Mas Jesus, ele veio buscar a si mesmo, aquelas que são desprezadas. E ele faz o convite para Mateus. E disse para Mateus: Mateus, vem comigo, me segue. Vem que eu tenho um trabalho para você. Você não quer trabalhar comigo? Eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho que fazer uma obra para Deus. E eu estou precisando de pessoas, estou ajustando pessoas para trabalhar. Você não quer vir comigo? Aleluia! Que convite glorioso! A Bíblia nos diz que ele na mesma hora levantou, deixou a alfândega e seguiu a Jesus Cristo. Seguiu. Chegando em casa, Jesus foi na casa dele. E eles estavam sentados à mesa. E os seus discípulos também estavam com eles. E ali muitos pecadores estavam junto com Jesus Cristo e os seus discípulos. E os fariseus, aqueles que acham que só eles é melhor do que todo mundo. Não é por isso, irmãos, nós temos que saber, não é? Que só Jesus é melhor. Não tem nada de saber. Às vezes as pessoas se enganam, né? Se empolgam e ficam pensando, né, que sua igreja é melhor. Eu não sei se conversa sem pé sem cabeça, né? Os fariseus eram assim, eles achavam que era melhor do que todo mundo. Irmãos, e eles começaram a criticar aos discípulos de Jesus. Isso é vosso mestre, comes com os publicanos, com os pecadores. E Jesus disse: olha, é eles que estão precisando. A gente vê no mundo, irmãos, quantas pessoas jogadas nesse mundo, no vício, na idolatria, na macumba, na feitiçaria, no adultério. Agora, quem é que precisa de ser salvo, transformado dessas vidas? É eles. É eles que precisam. E é isso é a obra da igreja. É ir buscar, não é, a obra, a evangelização. É em busca dessas pessoas que Deus tanto ama, glória a Jesus. Nós estávamos lá, talvez um pouco diferente, outros iguais, mas nós estávamos perdidos e Jesus nos buscou. Eu me lembro o dia em que 2 obreiros que estavam porteiro da igreja, eu ia passando na rua, que os 2 homens saíram com folhetos na mão. Eu era novo, não é? Jovem. E eles saíram dirigidos por Deus, me deram os folhetos e falaram para mim: vamos, entra aí para você assistir um culto. Irmãos, eu queria escapar de todo jeito, mas eu não sei, o Espírito Santo deu tanto sabedoria para aqueles homens de Deus, que eu entrei na igreja, eles não me deixaram sair. Eu não tive como escapar, era Deus. E eu entrei na igreja, ouvi a palavra de Deus, naquele dia eu conheci a salvação. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso a obra da igreja. É em busca dos perdidos, aqueles que estão caídos, miseráveis, sem nada. Aqueles que estão desprezados nesse mundo. E Jesus disse: olha, eu vim, não é? Vocês devem aprender isso. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores para o arrependimento. A escolha de Deus é bem diferente da escolha dos homens. Até eu não vou dizer que estão errados, porque homens não podem transformar a vida do outro, mas Jesus pode. Jesus pega o pior homem dessa terra, pior mulher, pior pessoa dessa terra, e transforma em um homem abençoado,
E uma mulher abençoada, uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus. Jesus pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. E é isso que Jesus tem feito. Então, nós temos prazer de anunciar, não é, esse evangelho para aquelas pessoas que estão lá precisando do nosso conselho, da mensagem de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer da sua igreja. É isso que o Espírito Santo quer da sua igreja. Irmãos, não tem ninguém que seja de mais perdido que Jesus não salva. É aquele que está no lugar mais terrível. Para Jesus, ele traz para a sua casa e transforma. Ele está esperando da sua igreja, de mim e de você, dar apenas uma ajuda, de falar para aquela pessoa que Jesus pode salvá-lo. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês e a mim também. Quero fazer uma oração. Vamos pedir para Deus nos dar graça, nos dar ânimo, que nós possamos ter a compaixão de Deus no nosso coração, diante de tantas pessoas que estão sofrendo. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço pela Tua palavra. Dá-nos graça, Pai, que nós possamos assentar no nosso coração em fazer a Tua obra, que é alcançar os perdidos desse mundo para o Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, possa nos ungir, possa nos dar inspiração para todos os teus filhos, cada um de nós, meu Pai, sermos o mensageiro do Senhor, sob a inspiração divina e gloriosa do Espírito Santo. Amém. Irmãos e amigos, Deus abençoe, e amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, queremos estar aqui para transmitir mais uma mensagem de Deus. Vocês divulgue, porque quem ouvir vai ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia, com o intuito de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, também, se você quiser nos seguir no YouTube, nosso canal é Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Lá estão nossas mensagens. E temos o grande prazer de ter vocês juntamente conosco. Era para mim ter o aplicativo hoje, para mim dar o endereço para vocês entrarem para ouvir nossos trabalhos, mas não peguei hoje. Mas se Deus permitir, amanhã eu estarei dando aqui um aplicativo para você ouvir nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir, a paz do Senhor Jesus Cristo.